Neste capítulo 8, iremos concentrar a nossa atenção na convecção forçada no escoamento interno. Os objetivos desse capítulo são os de apresentar e discutir os conceitos relacionados a esse tipo de convecção, especialmente o conceito de temperatura média, e avaliar aspectos hidrodinâmicos e o crescimento das camadas limites de escoamento e a camada limite térmica. Posteriormente, desenvolver e aplicar balanço de energia para escoamento em dutos em diferentes situações e, finalmente, apresentar e utilizar alguns tipos de correlações empíricas para avaliação do coeficiente de transferência de calor em escoamentos laminar e turbulento no interior de dutos cilíndricos e com outras geometrias também. As etapas envolvidas neste estudo serão inicialmente as considerações hidrodinâmicas, em seguida desenvolveremos balanço de energia, considerando diferentes opções de condições de contorno, e finalmente analisaremos e aplicaremos algumas correlações empíricas para dutos cilíndricos e para dutos com outras geometrias também. Inicialmente, examinaremos os aspectos hidrodinâmicos do escoamento no interior de um duto cilíndrico. A configuração a ser analisada é apresentada de forma esquemática nesta figura, onde temos um duto com raio R0 e um fluido entrando no interior deste duto, inicialmente com uma velocidade uniforme, designada aqui pela letra U minúscula. Nós sabemos que no contato do fluido com a parede do duto prevalece a condição de não escorregamento, o que significa dizer que as regiões de fluido próximo à parede vão ser retardadas e, logicamente, por efeito de conservação de massa, haverá uma região no interior mais central, junto à parte mais interna do duto, onde as velocidades serão aumentadas para compensar a redução de velocidade junto às paredes. Podemos aqui novamente entender a camada limite como sendo a região onde teremos 99% da variação das velocidades. Então aqui a velocidade junto à parede é zero, essa região que tem uma coloração cinza um pouco mais escura representaria exatamente a espessura da camada limite, que cresce a partir das paredes da tubulação e vai se aproximando gradativamente da região central. A letra delta aqui indica a espessura da camada limite. Diferente das situações que analisamos anteriormente, de escoamento externo, onde a camada limite poderia crescer indefinidamente, neste caso aqui o crescimento da camada limite é limitado, porque ele só pode alcançar o centro da tubulação, ou seja, a máxima espessura para a camada limite é o raio da tubulação. Normalmente se diz que até o ponto em que a camada limite não alcançou o centro da tubulação, nós temos uma região de entrada ou uma região de desenvolvimento do perfil de velocidades. Quando a camada limite atinge o centro da tubulação, se costuma dizer que temos uma região de escoamento totalmente desenvolvido. Essa distância aqui está designada pela letra X, com a indicação com índice FD para designar em inglês a região de escoamento totalmente desenvolvido. Então, diferente dos casos anteriores, é importante frisar, o crescimento da camada limite é limitado. Ele vai até um certo valor máximo, que é alcançar o centro da tubulação. A partir desse instante, nós temos um perfil de velocidade, como indicado aqui. Nesse caso, está indicado um perfil de velocidade para o escoamento laminar, que, como já estudamos em fenômenos de transporte relativo à parte de transferência de quantidade de movimento, é um perfil de velocidades parabólico. Podemos pensar um desenvolvimento semelhante para a análise da camada limite térmica. Isso vai ser feito no próximo slide. Esta figura descreve o desenvolvimento da camada limite térmica para uma situação semelhante à que foi analisada no slide anterior. Neste caso, estamos considerando que o fluido
entra no interior da tubulação com uma temperatura uniforme. A parede da tubulação vai estar a uma temperatura diferente da do fluido. Neste caso aqui está sendo ilustrada uma situação em que a parede vai estar mais aquecida do que o fluido, ou então que através dessa parede vai ser fornecido um fluxo de calor conhecido para o fluido que está escoando no seu interior. Podemos novamente pensar no desenvolvimento de uma camada limite térmica, nesse caso aqui descrita em termos de variação de temperatura. Logicamente, nessa situação, não falamos em desenvolvimento até alcançarmos uma temperatura constante, uma vez que a temperatura vai variar continuamente ao longo da tubulação. O que caracteriza o desenvolvimento da camada limite térmica é a partir de um ponto não termos mais alteração no formato do perfil de temperatura, mas o valor de temperatura média do fluido vai continuar a sofrer alterações à medida que o fluido escoa no sentido axial do tubo. No caso de aquecimento, essa temperatura média vai gradativamente aumentando. No caso de resfriamento através da parede, essa temperatura média vai diminuindo. Então, nós examinamos uma região inicial, onde o formato do perfil de temperatura ainda está sendo desenvolvido. Neste caso, como a parede está mais aquecida, nós vemos que a região de fluido próxima à parede vai estar em temperaturas mais altas do que as regiões centrais, inicialmente com um perfil de temperatura, onde podemos identificar ainda uma região central que ainda não sofreu efeitos do processo de transferência de calor e permanece a mesma temperatura do fluido quando ele entrou na tubulação. Depois de uma certa distância, indicada aqui por essa região tracejada, a partir desse momento nós teríamos, ou a partir dessa posição, nós teríamos já o perfil de temperatura desenvolvido, caracterizando duas possíveis situações. Nesse caso, ilustra o caso de uma temperatura constante na superfície da parede, então teríamos um perfil semelhante ao que é indicado aqui de forma qualitativa, ou na situação de termos um fluxo de calor constante pela parede, também um desenvolvimento apresentando uma distribuição de temperatura que se aproxima de um perfil parabólico. Esses dois casos serão tratados mais à frente, quando formos abordar a questão de balanço de energia, para estimarmos como que a temperatura média do fluido está variando ao longo do comprimento da tubulação. No caso de escoamento interno, diferente do que acontecia no caso de escoamento em torno de objetos, a expressão para a estimativa do fluxo de calor entre a parede do duto e o fluido é como a que é proposta aqui. Nós temos o fluxo sendo produto de um coeficiente de transferência de calor, nesse caso multiplicado pela diferença da temperatura da superfície do fluido menos a temperatura média do fluido. Vocês observem que para escoamento externo aparecia aqui T infinito, que era definida como a temperatura do fluido na região fora da camada limite. Isso não faz muito sentido no caso de escoamento interno, porque a partir de um certo ponto nós não teremos mais região que não esteja no interior da camada, que esteja fora da camada limite. Todos os pontos, a partir do momento em que o escoamento está totalmente desenvolvido, eles estarão dentro da camada limite, e aí faz mais sentido utilizar esse conceito de temperatura média, como está definido nessa relação apresentada aqui embaixo. Essa temperatura média do fluido que está sendo apresentada aqui seria a temperatura média em uma dada seção transversal da tubulação em uma certa posição ao longo do seu comprimento. Essa temperatura média, então, considera que ao longo da seção transversal do duto, nós teremos diferentes velocidades, diferentes temperaturas e, logicamente, se o fluido tiver calor específico que dependa da temperatura também, diferentes valores de calor específico. Então, na realidade, o valor da temperatura média vai ser obtido por essa relação. Faremos uma integração da densidade vezes a velocidade vezes um elemento diferencial de área. Isso vai nos fornecer uma vazão de massa do fluido multiplicado pelo seu Cp e por uma temperatura
característica da posição ao longo da seção transversal da tubulação. O resultado dessa integral será dividido, então, pela vazão de massa total, indicada aqui pela letra maiúscula γ, dividido por um calor específico médio ao longo da seção transversal. Essa expressão, então, fornece um valor de temperatura média ao longo da seção, e é essa temperatura média que é utilizada na determinação do fluxo de calor entre o fluido e a parede do duto. O desenvolvimento que apresentaremos a seguir vai nos permitir determinar como que a temperatura média do fluido vai variar ao longo do comprimento da tubulação. Imaginaremos uma situação que temos um fluido escoando longitudinalmente através da tubulação. Essa tubulação inicialmente será uma tubulação com uma geometria genérica. Vamos considerar situações de estado estacionário, a vazão de massa de fluido é constante, e o que procuraremos desenvolver é uma relação matemática que vai nos permitir quantificar a variação da temperatura média ao longo da distância z. Para tal, desenvolveremos um balanço de energia para o fluido, considerando um comprimento infinitesimal, como indicado aqui. A hipótese que será formulada é que temos, ao longo de uma determinada posição, um valor de temperatura média do fluido, característica dessa posição z. Ao longo desse trecho, teremos uma variação da temperatura média que passará a ser z mais ΔZ, e assumiremos que nesse trecho haverá uma troca de calor com a parede do duto associada a um fluxo de calor Q. Neste caso, esse fluxo de calor, se ele for da parede para o fluido, ele será considerado como sendo positivo. No caso dele ser do fluido para a parede, o valor desse fluxo será negativo. A ideia, então, é desenvolvermos esse balanço de energia para caracterizarmos como essa temperatura média vai variar ao longo do comprimento Z. Para tal, prosseguiremos o desenvolvimento de um balanço de energia infinitesimal aplicado a esse elemento de volume que está representado aqui na coloração cinza. Em condições de regime estacionário, podemos dizer que a taxa de entrada de energia pelo fluido numa posição Z, mais a taxa de troca de calor do fluido com a parede, vai ser igual à taxa de saída de energia do fluido em Z mais ΔZ. Esse balanço de energia está associado à consideração de que estamos tratando com estado estacionário. Traduzindo essa equação em termos matemáticos, nós temos o seguinte desenvolvimento. A taxa de entrada de energia em Z pode ser obtida fazendo o produto da vazão de massa vezes o calor específico do fluido nessa posição Z, multiplicado pela temperatura média dele em Z, menos uma temperatura de referência arbitrária. Se vocês fizerem a verificação das unidades, isso aqui, vazão de massa, vai ser massa por unidade de tempo, calor específico é expresso em energia por massa por unidade de temperatura, multiplicado pela diferença de temperatura, nós obteremos um valor que vai ter dimensão de watt, se estivermos tratando com todas as unidades no sistema internacional. Então, isso representa a parcela associada à taxa de entrada de energia em Z. Vai haver uma troca de calor com a parede, como foi informado anteriormente. Se esse fluxo aqui for positivo, vai realmente significar que o calor está vindo da parede para o fluido. Se for negativo, vai significar que o fluido é que está fornecendo calor para a parede. Então, neste caso, Q minúsculo representa o fluxo de calor entre a parede e o fluido. P é o perímetro da tubulação, que seria a linha de contato do fluido com o duto, fazendo uma seção ou fazendo um corte transversal ao longo da seção transversal e multiplicando esse perímetro pelo comprimento da seção que está sendo considerada, que é ΔZ. Se multiplicarmos um fluxo por uma área, que vai ser o produto do perímetro, vezes esse comprimento ΔZ, teremos uma taxa, e essa taxa somada à taxa de entrada vai ser igual à taxa de saída, que vai ser representada por uma expressão semelhante à da taxa de entrada, só que agora com os mesmos parâmetros sendo avaliados na posição Z mais ΔZ.
Vocês observem que a temperatura de referência ela é uma temperatura arbitrária que não vai interferir no resultado final do balanço. Considerando uma situação de calor específico constante, nós podemos reescrever essa equação que foi apresentada aqui nessa forma, colocando vazão de massa vezes calor específico, a diferença entre as temperaturas numa posição Z mais ΔZ e na posição Z, e isto igual ao produto do fluxo vezes o perímetro da tubulação, que seria a linha de contato fluido com a parede do duto, multiplicado pelo comprimento do elemento de volume sendo considerado, neste caso, ΔZ. A expressão que foi obtida no slide anterior, apresentada aqui, ela pode ser simplificada, fazendo transposição de termos e obtendo uma versão dela, considerando o ΔZ tendendo a zero. Aplicando então o conceito de derivada primeira, nós obtemos uma equação diferencial que vai expressar como que a temperatura média do fluido ao longo da tubulação vai variar com o comprimento Z. Isso vai depender da vazão de massa, do calor específico do fluido e do produto do fluxo de calor vezes o perímetro da tubulação. Vocês observem que essa equação que foi derivada aqui, ela é geral, ela não considerou situações que especificassem qualquer geometria para tubulação, e nós trataremos essa equação considerando diferentes opções para equacionamento do fluxo de calor. Isso gerará 3 versões dessa integral para diferentes casos. Um deles considerando que a temperatura da parede do duto é constante, outra situação que o fluxo através da parede é constante, e um terceiro caso considerando que há uma troca de calor do fluido no interior da tubulação com o fluido que está escoando ou que está do lado de fora da tubulação, considerando somatório das resistências térmicas por convecção do lado de dentro e do lado de fora da tubulação, e mais ainda a resistência por condução através da parede do duto. A primeira versão, então, para a integral da equação que foi, ou para a integração da equação que foi derivada anteriormente, considera a situação de temperatura superficial do duto constante. Esse caso aqui será designado como sendo o caso A. Neste caso, o fluxo de calor pode ser expresso pelo produto de OH, Ts menos Tm, que seria a temperatura média do fluido em uma dada posição, e aí substituindo esta equação na equação diferencial obtida anteriormente, nós obtemos essa expressão matemática. Vocês notem que nós podemos utilizar a técnica de separação de variáveis para proceder à integração desta equação diferencial. Fazendo isso, nós isolaremos do lado esquerdo dTm dividido por Ts menos Tm e passaremos gama sobre Cp e dz para o lado direito. A integração dessa equação obtida vai gerar essa expressão matemática, onde teremos menos o logaritmo neperiano de Ts menos Tm, igual ao perímetro da tubulação, vezes o coeficiente de transferência de calor, dividido pela vazão de massa e o calor específico da tubulação, multiplicado pela coordenada Z, lembrando que Z igual a zero representa a entrada do fluido pela tubulação, mais uma constante de integração, uma vez que fizemos uma integração indefinida. Essa constante de integração pode ser determinada aplicando uma condição de contorno, que nesse caso especifica a temperatura média do fluido na entrada da tubulação
designada aqui por Tm índice E. Então, aplicando essa condição de contorno, nós conseguimos determinar, então, o valor de C1 e, finalmente, uma expressão para caracterizar a variação da temperatura Tm em função de Z. Então, procedendo a essa integração e essa substituição e determinação da constante C1, nós chegamos nessa relação matemática colocada aqui na forma de uma temperatura adimensional, Ts menos Tm, dividido por Ts menos Tme, que seria a temperatura na entrada da tubulação, igual ao exponencial de menos perímetro da tubulação vezes o coeficiente de transferência de calor, dividido pela vazão de massa vezes o Cp, e multiplicado pela coordenada Z. Vocês notem que Tm aqui seria a temperatura média do fluido em uma dada posição Z ao longo da tubulação. Graficamente, a variação de temperatura média do fluido está representada aqui neste gráfico, considerando uma situação em que a temperatura da superfície do duto está mais elevada do que a temperatura do fluido. Então, nós temos aqui uma escala de temperatura, aqui o eixo X ou eixo Z, como na equação anterior, e essa curva representa, então, a variação da temperatura média do fluido ao longo do comprimento da tubulação. Nesse caso, a temperatura da superfície do tubo está mantida constante em Ts, e nós observamos que a temperatura média do fluido vai se aproximando assintoticamente dessa temperatura. À medida que o comprimento X ou comprimento Z, como na equação anterior, vai aumentando, a tendência da temperatura média do fluido e se aproximando da temperatura da superfície da tubulação. Uma outra forma de representar a equação que foi apresentada anteriormente é essa que está especificada aqui. Neste caso, está especificada a temperatura média na saída da tubulação em função da temperatura superficial, da temperatura de entrada do fluido na tubulação, a área superficial da tubulação, quantificada pelo produto do seu perímetro vezes o comprimento considerado, dividido pelo produto de gama vezes Cp. Aqui embaixo está representada uma tabela, onde esse parâmetro que aparece aqui em parênteses é chamado de número de unidades de transferência, em inglês a sigla é NTU, e aí nós temos como que esse valor de NTU afeta os valores da temperatura média na saída. Nós observamos que à medida que esse número vai crescendo, há uma tendência gradual dessa temperatura média se aproximar da temperatura da parede. Nesse caso aqui está sendo considerado uma situação onde a temperatura média da temperatura superficial da parede é 100 centígrados e aqui M ponto representa a vazão de massa, que aqui na nossa equação está representada pela letra grega gama. Então, com a temperatura média do fluido em 20 centígrados, em função dos valores de número de unidades de transferência, a gente constata essa elevação na temperatura média da saída. É interessante observar que, como essa variação segue uma exponencial negativa, com o comprimento, com o número de unidades de transferência igual a 5, nós já alcançamos temperaturas médias do fluido da ordem de 99,5 centígrados, quando o máximo é 100. Ou seja, se aumentarmos o comprimento da tubulação, o ganho adicional na elevação de temperatura do fluido passa a ser muito pequeno. Daí a relevância de sempre quantificarmos esse número de unidades de transferência quando estamos estudando situações de transferência de calor no aquecimento ou resfriamento de um fluido em escoamento interno dentro de um duto. Uma outra versão para a equação que desenvolvemos anteriormente consiste na sua integração, considerando o caso B, que é o de fluxo de calor constante na parede do duto. Neste caso, o valor de Q é especificado. Seria, por exemplo, uma situação de termos uma resistência elétrica dissipando uma certa potência e transferindo essa potência para o fluido que está escoando no interior da tubulação. Então, neste caso, a integração pode ser feita considerando este valor de fluxo constante. A integração, nesse caso, fica mais simples.
nós podemos simplesmente fazer a transposição de termos, passando γCp dividindo para o lado direito da equação e multiplicando por dz, e aí a integral vai ser desta expressão matemática que está representada aqui. Integrando o lado direito e o lado esquerdo da equação, nós obtemos que a temperatura média do fluido vai variar linearmente com a posição z. Temos aqui uma constante de integração que vai ser definida de maneira semelhante ao que foi feito no caso anterior, especificando uma condição de temperatura média na entrada do fluido, que seria na coordenada z igual a zero. Determinando, então, o valor de C1 a partir dessa condição de contorno, nós obtemos a equação final, que vai representar a variação da temperatura média do fluido em uma dada posição z, especificando-se, então, o fluxo de calor fornecido pela parede. Vocês observem que, nesse caso, diferente do que foi apresentado no caso anterior, a temperatura média do fluido varia linearmente com a posição z. Graficamente, nós temos aqui a variação da temperatura média do fluido e da temperatura da superfície da parede do duto em função do seu comprimento. Então, neste caso, o fluxo de calor está constante. A gente observa essa linha aqui representando a variação da temperatura média do fluido ao longo do seu percurso, e essa linha superior aqui está sendo considerada uma situação em que o fluxo de calor é positivo, está indo da parede para o fluido. Então, nós temos uma região inicial, onde a temperatura da superfície do tubo está variando mais intensamente, depois ela passa a ter uma variação linear, como vimos lá nas considerações hidrodinâmicas e desenvolvimento da camada limite térmica. Nós vemos que a partir do momento em que temos o desenvolvimento da camada limite térmica, o valor do coeficiente de transferência de calor passa a ser constante. Então, a partir deste momento, a diferença entre Ts e a temperatura média do fluido passa a ser constante. No início, os valores de H são mais pronunciados, no trecho em que está ocorrendo o desenvolvimento da camada limite, e aí, logicamente, com valores maiores de H, a diferença entre a temperatura média e a temperatura superficial do duto ela é menor, porque multiplicada essa diferença pelo valor do H, nós temos o valor do fluxo, que foi considerado constante nesse tipo de integração que foi formulada aqui. O caso C é o que está ilustrado aqui de forma esquemática nesta figura. Nós temos o fluido escoando internamente na tubulação, trocando calor com o fluido que está do lado de fora da tubulação. Nesse caso, este fluido está sendo considerado como uma temperatura T infinito, com coeficiente de transferência de calor H0. A troca aqui, então, vai ser feita através da parede da tubulação, cujo efeito será considerado, neste caso, sendo analisado. Consideraremos inicialmente apenas uma camada de material aqui da parede, mas já sabemos, desde o desenvolvimento que foi apresentado anteriormente no capítulo 3, que poderíamos introduzir o efeito de diferentes paredes aqui, de diferentes materiais, através do conceito de resistências térmicas em sistema de coordenadas cilíndricas. Então, neste caso, o objetivo seria de caracterizar como que a temperatura do fluido que está escoando no interior da tubulação vai variar quando nós temos uma condição de troca de calor agora com o fluido que está do lado de fora da tubulação. Para proceder a essa integração, nesse caso C, nós recuperaremos uma equação que foi desenvolvida lá no capítulo 3, ainda em considerações de regime estacionário, onde calculamos a taxa de perda de calor através de uma parede cilíndrica, através da diferença entre a temperatura T infinito do fluido que está do lado de fora da tubulação, menos a temperatura média do fluido que está escoando no interior do duto, e aqui embaixo nós temos uma soma das resistências térmicas. Convecção do lado de dentro da tubulação, resistência térmica por condução na parede do duto, RE aqui indica o raio mais externo da camada de material que está constituindo o duto, RI é a camada mais interna, 2πK, este K aqui representa a condutividade térmica do material da parede da tubulação,
e uma resistência térmica por convecção na parte externa do duto. É importante salientar que se tivesse mais camadas de material constituindo a parede, nós teríamos mais resistências térmicas por condução com expressões análogas a essa. Sempre o logaritmo do raio mais externo dividido pelo raio mais interno, dividido por 2πk, que é a condutividade térmica do respectivo material que está constituindo a parede. E aqui multiplicado pelo comprimento do elemento de volume que estamos considerando, ΔZ. Para simplificar a notação, todas essas parcelas que estão definidas aqui no denominador serão agrupadas e designadas por RT, associada à resistência térmica. Então, utilizando esta equação que está apresentada aqui, nós podemos substituir essa expressão para a taxa na equação diferencial que desenvolvemos anteriormente e agora obter uma expressão que vai caracterizar a variação da temperatura média do fluido para este caso que está sendo analisado agora. Procedendo à integração, nós chegamos numa versão para variação da temperatura média do fluido no interior da tubulação em função da temperatura do fluido do lado externo do duto e da temperatura média do fluido na entrada da tubulação como uma exponencial. Aqui nós temos o inverso do somatório das resistências térmicas, vazão de massa do fluido, calor específico do fluido e Z representando a coordenada ao longo do comprimento da tubulação, onde Z igual a 0 designaria a posição de entrada do fluido ao longo da tubulação. Vocês observem que, considerando todos esses casos que foram analisados, em todos eles, quer seja para determinar a variação da temperatura do fluido, ou para determinarmos a variação da temperatura da parede, no caso B, onde temos um fluxo especificado, nós precisamos do valor do coeficiente de transferência de calor. A seguir, então, apresentaremos algumas das correlações que são propostas na literatura para estimativas desse coeficiente de transferência de calor, iniciando por situações de regime laminar e posteriormente passando para regime turbulento. Para o escoamento, então, em dutos cilíndricos, note que as equações todas que derivamos anteriormente, exceto as do caso C, em particular as do caso A e B, elas foram desenvolvidas para tubulações de forma de geometria genérica. O caso C já foi voltado para uma tubulação de geometria cilíndrica, porque as expressões que utilizamos para o cálculo das resistências térmicas foram aquelas válidas para a geometria cilíndrica, mas afora isso, as equações para os casos A e B foram para geometrias genéricas. Essas correlações de coeficiente de transferência de calor que vamos apresentar a seguir, elas são válidas para dutos cilíndricos. No caso de escoamento laminar, que é o que prevalece quando os valores do número de Reynolds são inferiores a 2100 e para situações de escoamento totalmente desenvolvido, nós temos duas correlações. Uma válida para o caso de fluxo de calor constante na parede. Nesse caso, o número de Nusselt, calculado usando o diâmetro da tubulação, é igual a 4,36. Para o caso de temperatura da parede do duto constante, o número de Nusselt vale 3,66. Isso nos casos de números de Reynolds inferiores a 2100 e de escoamento totalmente desenvolvido. Esta correlação ela continua sendo válida para escoamento laminar, mas considera a região de desenvolvimento do perfil de velocidade e de temperatura. Então, é considerado um caso de entrada combinada. Ela já vai contemplar um trecho de desenvolvimento do perfil de velocidade e de temperatura das camadas limites hidrodinâmica e térmica. Neste caso, para uma condição de contorno de temperatura constante na parede, o número de Nusselt é calculado através dessa correlação que é apresentada aqui. Essa correlação vale para casos de temperatura da parede constante, igual a TS, para números de Prandtl entre 0,48 e 16.700, e para a razão entre a viscosidade do fluido, calculada na sua temperatura média, entre as temperaturas médias de entrada e de saída, dividido pela viscosidade calculada na temperatura superficial do duto, quando essa razão estiver entre 0,0044 e 9,75,
esta correlação aqui pode ser aplicada. Uma outra restrição para a validade desta relação é que este parâmetro que está indicado aqui, Reynolds vezes Prandtl, dividido pelo comprimento da tubulação, dividido pelo seu diâmetro, elevado a 1/3, e multiplicado pela razão das viscosidades elevadas a 0,14, esse parâmetro tem que ser superior a 2. Se isso for satisfeito, essa correlação pode ser utilizada e as propriedades físicas do fluido, exceto a viscosidade μs, elas são calculadas numa temperatura média, estimada como sendo a média entre as temperaturas na entrada e a temperatura na saída.